Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Quero compartilhar com você agora o nosso aconselhamento, não é? Vamos lá, vamos, que hoje o Senhor quer falar com você, o Senhor quer edificar a sua vida, o Senhor quer desafiar você a coisas grandes, não é? E hoje nós vamos começar com um tema chatinho, não é? Olha só, pergunta do ouvinte: nós podemos perder o que o Eterno tem para nós? Nós podemos frustrar aquilo que o Senhor tem para nós? Meu querido e minha querida, na verdade, os planos do Senhor jamais podem ser frustrados, mas os planos individuais do Senhor, muitas e muitas vezes, estão sendo frustrados. Estão sendo frustrados por mim, por você, por aqueles que muitas vezes são chamados pelo nome dele. Vamos ver nas Escrituras uma pessoa que infelizmente não concluiu aquilo que foi chamado para fazer. Temos de falar do rei Shaul, né? O rei Saul, em 1 Samuel 15, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que tu não venhas a ser rei sobre Israel. Meu querido e minha querida, é muito triste ver a história de alguém que foi ungido, teve a primeira unção como príncipe do exército do Senhor, mas infelizmente acabou perdendo o propósito pelo qual o Senhor o havia chamado e já o havia dado uma unção. Ele teria uma outra unção que o faria rei. Portanto, Saul jamais foi rei perante o Todo-Poderoso. Ele foi rei perante o povo, não é? Assim como nós temos hoje muitas autoridades que jamais foram escolhidas pelo Todo-Poderoso. Assim, nós temos o rei Saul, que jamais foi rei aos olhos do Todo-Poderoso. Ele seria confirmado, mas essa confirmação não ocorreu, meu querido e minha querida. Então, a questão que nós devemos compreender é muito simples. Eu vou dar um exemplo para você, que você não vai ter mais dificuldade de compreender como é que acontece isso, meu querido e minha querida. Eu espero que isso possa te edificar profundamente. Eu tenho uma pessoa que eu amo com todo o meu coração, não vou citar aqui, nem constranger ninguém, mas eu amo essa pessoa com todo o meu coração, não é? Eu daria minha vida sem nenhum motivo maior, apenas por esse amor que devoto a essa pessoa. E essa pessoa, ela tem um filho que é viciado em drogas, e ele também é alcoólatra. Só que o que acontece com ele? Ele age de uma maneira maligna. Ele não somente é usado quando ele está no estado de alcoolismo, no estado de droga, como muitas pessoas. Eu tenho alguns ouvintes que têm filhos que estão viciados em drogas, mas que não se tornam pessoas violentas. No caso deste jovem, ele já de um estado normal, natural dele, ele é uma pessoa má, ele age mal. E sabe o que essa pessoa que eu amo fez? Ela tirou ele do direito de herança. Ou seja, esse pai que ama esse filho, não pense vocês que ele não ama, não, ele ama muito esse filho, mas ele falou com todas as letras: se eu deixar algum bem na mão desse menino, ele não somente vai se destruir, como ele vai destruir muitas vidas por meio de qualquer recurso que eu deixe na mão dele. Então, meu querido, minha querida, não pense você que o Senhor não queira te abençoar, não é? Você que tem esse problema, você que pode estar aí enfrentando lutas com o álcool, você que pode estar enfrentando lutas com drogas, ou você que tem um sério problema administrativo, ou seja, você gasta demais, não é? Você que tem um sério problema com a sua língua, ou seja, você fala demais, você que tem um sério problema com seus pensamentos, ou seja, você pensa mal das pessoas,
pessoas, não é? Você que tem um sério problema de julgamento, você está julgando as vidas humanas, que você não tem direito algum de fazer isso, exceto com a sua própria vida, não é? Você que é um difamador, não é? Meu querido, minha querida, não pense que o Senhor não pensa como esse homem, esse pai que eu amo tanto, esse pai em relação a esse filho que me confidenciou, estar tirando ele da herança, não é? Ele providenciou pessoas da confiança dele que possam estar cuidando do menino se alguma coisa acontecer com ele, mas ele jamais quer deixar recursos na mão desse menino. Então ontem ainda eu passei por uma situação, nós vimos um lugar que nós gostaríamos muito mesmo de abençoar a vida de algumas pessoas e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas vão ser impedidas, meu querido, minha querida, de fazer o bem por você, porque você não faz alguma coisa pela sua própria vida. Não pense você que o Senhor não está olhando ali uma situação e falando, olha, eu quero te dar isso, mas se eu te der isso, sabe o que você vai fazer? Você vai se acabar na bebida, você vai se acabar nas drogas, você vai se acabar no julgamento pelo próximo. Então as suas bênçãos são retidas por você mesmo, meu querido e minha querida. Assim como o rei Saul, ele poderia ter uma vida como hoje, ele poderia ser a história do rei Davi, meu querido e minha querida. Não é? O primeiro rei de Israel para o Senhor não precisava ser Davi, poderia ser Saul, mas não foi, não é assim. Não é? Então, meu querido, minha querida, a minha grande preocupação nesse aconselhamento é se você compreende que você está perdendo as bênçãos que o Senhor tem para você, isso com suas próprias mãos, com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos e com a sua própria boca. Não é? Você que tem aí, você está impedindo que o Senhor te abençoe, você que está ligado ao vício, você que está ligado à pornografia, você que está ligado a coisas que estão escravizando a sua alma, como o Senhor pode te abençoar, meu querido, minha querida? Essa é a pergunta que eu tenho a te fazer, dando esse exemplo doloroso dessa pessoa que eu amo com todo o coração em relação a esse filho, um filho que jamais honra o pai que tem, jamais faz o bem pelo próximo, inclusive ele escolheu um caminho totalmente distanciado do Senhor, tem ensinado às pessoas o ateísmo, não é? Então, meu querido e minha querida, minha grande preocupação em relação à sua vida é o que você pretende, com relação ao teu futuro, quando você cobra determinadas coisas do nosso Pai Celestial, que Ele quer te dar, graciosamente Ele quer te dar, mas você tem feito por onde? Você é uma pessoa de confiança aos olhos do Eterno? O Senhor pode confiar vidas nas suas mãos? O Senhor pode confiar os seus bens às suas mãos e você, de vez de se autodestruir, você vai usar isso com prudência? Você é uma bênção na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? A tua casa, o teu lar é o teu primeiro ambiente de avaliação, meu querido e minha querida. Essas pessoas que estão ao seu redor, você tem feito bem ou mal a elas, não é? Você tem sido uma pessoa amorosa, uma pessoa que é o exemplo do Mashiach, o exemplo do nosso Senhor Jesus, ou você tem sido, na verdade, um peso? Você tem sido uma pessoa que as pessoas têm medo de falar com você? Você tem sido uma pessoa que as pessoas amam a sua vida, mas não tem como te ajudar porque você não permite? Essa é a minha pergunta para você hoje, não é? Olha só, eu queria que você compreendesse, vocês todos que estão me ouvindo, e a mim, primeiramente a mim, eu prego para mim em primeiro lugar. Queridos, meditem nesse texto, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é que o Senhor está dizendo para você, meu querido, quando Ele diz isso? Nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus, o que Ele está dizendo quando Ele fala uma frase dessa no Apocalipse? Apocalipse 3, versículo 11. Eu venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meu querido, querido meu, querida minha, o que é que o Senhor deseja comunicar a você? Olha, só as Escrituras explicam as Escrituras. O Senhor Yeshua está falando de algo real, meu querido. Vamos ler comigo justamente sobre o rei Saul. Por isso que eu queria tratar com você, já tendo ele como exemplo, porque esse texto se refere a uma coisa. Vamos ler?
2 Samuel 1:1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu o 3º dia aparecer no arraial de Saul um homem com vestes rotas e terra sobre a cabeça, e ele, chegando a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra, perguntou Davi: de onde vens? Ele respondeu: eu fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabe tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então o moço disse, portador das notícias: eu cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria se apertavam contra ele. Olhando ele para trás, viu-me, chamou-me e disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: eu sou Amalequita. Então ele disse: arremete sobre mim e me mata, pois eu me sinto vencido pela cãibra, e o tino todo ainda se acha em mim. Estou sentindo meu corpo todo e não morro. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete trouxe aqui, meu senhor. Tomou a coroa dele. Querido meu, querida minha, você sabia que o Senhor mandou Saul exterminar todos os amalequitas? E foi essa ordem que ele não cumpriu, que justamente o matou, porque ele foi morto pela mão de um amalequita? Não é? Nós temos 2 narrativas da morte de Saul. Numa delas conta somente que ele se lançou sobre a lança, e na outra nós temos o relato dentro do castelo do rei Davi, onde esse amalequita, justamente um daqueles que deveria ter sido exterminado por Saul, a desobediência de Saul foi justamente em relação a Amaleque, e o Senhor disse que não deixasse viver nenhum dessa raça deveria viver, não é? Querido meu, querida minha, aquilo que você não mata na sua vida é o que vai te matar, e é o que vai tomar a tua coroa. Aquilo que você não destrói na tua vida, que o Senhor manda, o Senhor te manda, largue o álcool, o Senhor te manda, largue as drogas, o Senhor te manda, largue a mentira, o Senhor te manda, largue esta amante, largue este amante, largue esta pornografia, o Senhor te manda, assim diz o Senhor. E Candoremachaya, ô Senhor, fala com este povo. Querido meu, querida minha, não são palavras de céu isto. São palavras do céu. Isto que você não derrota na tua vida é o que pode te destruir e tomar a tua coroa. Eu vou ler de novo. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui, meu Senhor. Tomei-lhe a coroa. Tomei-lhe a coroa. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, querido meu, querida minha. Ô meu amado, não brinque com essas coisas. Não brinque com coisas sérias na sua vida, meu amado, minha amada. Quem é Amaleque que está tomando a tua coroa, meu amado, minha amada, que diz assim: você caiu e agora não pode ser levantado? Meu amado, minha amada, tenha misericórdia de ti mesmo. Tome uma decisão em prol da tua conversão genuína. Meu querido, minha querida, você não tem salvação vivendo em pecado. Não iluda o seu coração, a sua vida. O plano que o Senhor tem para você, você não está cumprindo, você não está vivendo. Olha só, meu querido e minha querida, o que o Senhor pensa sobre você? Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu ouvirei, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Meu amado, minha amada, será que você está me ouvindo? No nome do Senhor,
Eu não estou pregando àqueles que estão atravessando lutas. Eu não estou pregando àqueles que estão sofrendo opressões e perseguições, mas eu estou pregando àqueles que estão passando por lutas, sofrendo opressões e perseguições por si próprios, pelas suas próprias mãos. Não é assim que o Senhor te chamou. Não é assim que é para ser. Olha, querido meu, ouça Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e vos sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Mas não quiseste. Não quiseste. Meu querido e minha querida, a escolha é tua. A escolha é tua. Não permita que alguém tome a tua coroa. Não permita que o adversário tome a sua coroa. Não permita que o inimigo tome a sua coroa. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido e minha querida, não permita. Olha, eu tenho 30 filhos. Alguns agora já partiram, não é? Mas eu tive 30 filhos, não é? Meu querido e minha querida, muitos dos meus filhos eu podia confiar plenamente todas as coisas, mas outros eu não podia, meu querido e minha querida. Eu estou te falando como mãe terrena, pecadora. Será que o Senhor pode confiar em você? Ele, Todo-Poderoso, Santo, Kadosh. Meu querido, minha querida, como você tem vivido? Você está se moldando a esta terra, a este mundo. É isto. Tome uma atitude no dia de hoje. Não deixe que o plano do Senhor seja impedido sobre a tua vida, porque aí Ele tem que levantar outro para fazer o que você foi chamado para fazer. Como foi no caso do rei Saul, onde o Senhor disse para Samuel: eu já me provi de um rei. Eu já me provi de um rei. E ele cumprirá todo o meu desejo. Eu sei que é uma palavra difícil, mas você pode impedir sim os planos de Deus na sua vida. Você pode perder a coroa da vida. Você pode impedir as bênçãos do Senhor sobre você mesmo. E eu estou aqui, no nome do Senhor, pedindo, conclamando, que você tome uma atitude pela tua própria vida. Não se engane, não engane a você mesmo. Mude o teu comportamento. Aceite o Senhor no seu coração. Querido meu, querida minha, não invente Satanás dizendo no teu coração que você é salvo. Ninguém em pecado verá o Senhor. Ninguém em pecado verá o Senhor. Que você possa ter essa palavra fortemente arraigada no seu coração. Nós aprendemos tantas coisas erradas, meu querido, minha querida, tantas coisas erradas. Entre elas, a mais perigosa é que nós podemos viver em pecado e ainda assim seremos salvos. Ninguém, meu querido e minha querida, que vive em pecado conheceu a Deus. Ninguém. É o que João diz a gente. E é o que o Espírito Santo de Deus diz para nós. Uma pessoa que nasceu de novo se sente mal com o pecado. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não consegue conviver com o pecado na sua própria vida. Reveja seus conceitos e deixe o Senhor cumprir os planos dele sobre a tua vida.